Virgem, a leitura de vocês, assim, eu tô adorando essa coisa da leitura de vocês, sempre vira uma energia querendo que se utilize símbolos, né? Tem uma dinâmica muito engraçada aí entre um arranca-rabo que tem entre você e alguém, que vai ser resolvida meio que por um juiz de um ringue de boxe, sabe? Tipo, é o seguinte, já que as duas pessoas têm a mesma força, já que as duas pessoas não dão uma bandeira branca, vamos eliminar a pessoa que está na condição de pilantragem. Tem uma historinha assim, né, com a espiritualidade estimulando essa mensagem aqui. E durante a leitura de vocês, gente, o negócio tá forte, viu? Tá forte. Tá bem forte. Vocês estão conseguindo aqui muito prazer sobre si mesmos, porque tem alguma conquista que vai fazer você se ver como uma pessoa delícia, sabe? Alcançar uma meta e se sentir delicioso, deliciosa porque chegou lá, né? Ver que é capaz, tem pesos caindo, tem passado sendo curado dentro de você, ficando totalmente para trás, né? Cura de traumas, vamos dizer assim. E tem a vida te tirando aqui da escassez e te levando para longe, tá? Então essa é uma leitura que tem vários detalhes. Se você quiser saber mais sobre, é só assistir com calma, com tranquilidade, tá? Não esquecendo aqui o lembrete de que estou oferecendo um ritual coletivo na energia do Tata Caveira. Vai ter informações na descrição e no comentário fixado. Então é isso, sejam todos bem-vindos. Olá, Virgem, sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos começar com mais uma leitura atemporal geral para o signo de vocês. Salve toda a espiritualidade. O que Virgem precisa saber nesse momento? O sapo. O escorpião. O alce. Vamos lá. Virgem, a leitura de vocês, de cara, ela me puxou logo para trazer a mensagem, assim como aconteceu na leitura onde eu usei as cartas de Pombagira. Tá? E aqui aconteceu outra vez. Tem alguma coisa no signo de vocês aqui no canal que pelo menos nesse momento está trazendo essa leitura mais simbólica, a partir dos símbolos. Porque eu busco fazer as leituras entendendo o significado de cada carta, o que está estabelecido no livro de cada oráculo, etc. Mas a leitura pode ser feita de forma simbólica ou intuitiva ou unindo tudo junto. A leitura de vocês está puxando muito para considerar símbolos, pelo menos no começo, né? Pelo menos no começo, onde o oráculo não é o tarô. E assim, na hora que veio esse sapo, eu olhei, ok. Só que na hora que veio o escorpião, o que me abriu aqui foi considerar como esses animais interagem. Entende? Como esses animais interagem. E não necessariamente é o que existe de entendimento na parte de significado de oráculo. Só que tem esse alce também. E o alce está batendo de frente com esse escorpião aqui. Eles estão um batendo de frente com o outro. Enfim, Virgem, quando a gente tem a questão de um sapo e um escorpião na natureza, é assim, os dois têm capacidade de destruir um ao outro. Tá? Porque se o escorpião consegue subir nas costas de um sapo, o escorpião ferrou o sapo e mata o sapo.
Porém, se o sapo vê o escorpião e dá uma linguada, ele come o escorpião e mata o escorpião. Né? Então, quando a gente tem um sapo e um escorpião, assim como uma aranha também, e detalhe, sapo às vezes come até cobra, tá? Dependendo do tamanho, se a cobra for pequena, come pássaro, se for um sapo grande. Então, assim, é como se você estivesse lidando com uma pessoa aqui, em que as situações da vida colocaram vocês num cenário que, assim, Gente, eu não estou estimulando nenhum tipo de conflito, tá? Mas é o que eu estou sentindo aqui. É como se o cenário da vida de vocês tivesse se formado de um jeito que é assim. As coisas estão naquele ponto. Essas duas pessoas não continuam em pé. Uma vai ter que acabar com a outra de algum jeito, conscientemente ou não. Sendo isso, uma pessoa realmente batendo de frente com a outra, por exemplo, juridicamente, a ponto de colocar a outra na cadeia, né? Seja de uma forma justa ou não, as situações se formaram de um jeito que não tem como essas duas pessoas aqui ficarem no mesmo espaço. Porque é o que eu falei, quando é o sapo e o escorpião, ou o escorpião consegue pegar o sapo ali na ferroada, ou o sapo engole o escorpião. Ou é um ou é outro. Só que, com esse escorpião aqui, tem um alce batendo de frente. E o alce é muito maior que os dois. O alce é muito maior que os dois. Considerando o tamanho de um alce, e de que a maioria dos escorpiões, né, eles vão ter um efeito mais potente em outros animais, dependendo do tamanho desse animal. Por exemplo, os escorpiões de veneno mais potente são os escorpiões menores. Tem uns escorpiões grandes, tipo preto, umas coisas lindas, assim, tem um escorpião que é a coisa mais linda, eu queria até ter de estimação. Tipo um escorpião escarlate, um escorpião que eu não lembro o nome, tipo... Se picar um ser humano, aquele escorpião grande, o ser humano vai ter uma febre. Agora, se for um escorpião amarelo, mata, entende? Então, assim, só que isso está muito relacionado ao tamanho da presa também, né? E o que eu estou sentindo aqui é que esse escorpião não tem a capacidade de derrubar esse alce. Porém, esse alce ele tem a capacidade de pisar tanto nesse escorpião quanto nesse sapo. Você tá entendendo? Tem uma coisa aqui, gente, que é como se uma energia fosse se meter num conflito aqui e vai acabar com a baderna. Só que essa energia tá cara a cara com o escorpião. É esse alce que ele pode esmagar o sapo e pode trucidar o escorpião pisando em cima. Vocês já viram a pata de um alce? A pata desses... Eu não sei se alce poderia ser considerado um equino. Porque eu sei que o cavalo é um equino, mas a pata do alce, da cabra, do cavalo, do alce também é parecido. Não é uma pata, é um casco. Né? Como se fosse Eles têm embaixo da pata como se fosse uma pedra ali, né? A pata deles tem tipo uma pedra natural embaixo. E o escorpião, ele traz o aspecto sorrateiro do traiçoeiro. A pessoa que tiver nesse conflito aqui, virgem, não sei de que lado você tá, mas a pessoa que tiver no aspecto sorrateiro, ela já está sendo vigiada por algo muito maior que ela. E que vai trucidar ela. Sabe? Aqui está estimulando a passar a coisa como eu estou sentindo mesmo. A pessoa que está no aspecto de traiçoeiragem aqui, ela vai trucidar. Ela vai ser trucidada. Nossa, isso daqui daria um belo filme, tá, gente? Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Nossa, deu até uma ideia aqui, quem sabe? Gente, seria ótimo se eu... Nossa, que eu não consigo fazer isso agora. Mas seria uma boa ideia eu fazer um curso de IA de vídeo para colocar essas historinhas como vídeo. Imagina pegar uma IA, fazer um vídeo como animação aqui. O sapo ali, daí o escorpião vem tentando ferrar o sapo, daí o alce olha, escorpião safado. Daí o alce vai lá e pisa em cima do escorpião, sabe? Imagina uma história, um desenho animado sendo feito assim. Mas é assim, Virgem, o negócio é esse, tá? Não vou aqui julgar porquê, mas é como se tivesse um cenário na tua vida entre você e alguém que, assim, alguém vai ter que... As coisas entre você e alguém estão num ponto que, assim, não tem negociação, sabe?
Não tem negociação. Nessa relação sapo-escorpião, onde você é um desses lados, é como se um tivesse esperando a oportunidade de comer o outro, de devorar o outro. Só que é o lado traiçoeiro aqui, porque daí a gente já vai puxar para o lado mais perigoso. É o lado que é a pessoa que é perigosa, a pessoa que é traiçoeira, a pessoa que anda na escuridão. Escorpião é um arquétipo de escuridão. Escorpião, ele anda no escuro, ele gosta do que é úmido, ele gosta do que é sujo, né? Quando o aspecto é o animal. Você vê escorpião metido em lodo, em sujeira, em madeira podre. Escorpião não é um bicho que você vai ver na natureza dele, ele tá no sol aparecendo à mostra, ele tá sempre se escondendo. É a pessoa sorrateira, que suja, perigosa, que vai ser pisada por esse alce. Entende? Então, dentro dessa briga, uma força espiritual superior vai barrar e vai parar a pessoa que está na posição podre e suja. Né? E faz muito sentido, porque quando a gente vai para escorpião e sapo, quem é que está ligado à vida? Quem é que está ligado aos processos de transformação e continuidade? É o sapo. Escorpião pode estar relacionado à transformação porque ele troca de pele. Mas o sapo está mais ligado à transformação real ainda, porque ele nasce de um jeito e se torna um ser totalmente diferente do que é. Ele nasce um girino. E no decorrer da vida dele ele vai criando pata até se tornar um sapo. O escorpião, ele nasce e termina do mesmo jeito. Ele só troca a casca. Entende? Então a vida aqui está sendo representada pelo sapo. Aquilo que pode ocasionar qualquer problema por traição é o que vai lidar com esse alce aqui, que representa também proteção, paternidade. Enfim, nossa. Ai, gente, eu não tenho tempo, mas eu adoraria estudar, fazer um curso de IAs de vídeo aí, um monte de coisa para fazer uns desenhos animados, isso daqui. Nossa, ia ser muito engraçado. Enfim, mas dentro desse away aí, dessa briga que não se resolve, a justiça ela vai se fazer tirando, eliminando dessa briga o lado que está injusto, o lado que está limpo, o lado que às vezes está provocando e alimentando. Nove de copas. Oito de ouros. Rei de copas. Nossa, eu não tô conseguindo passar outra mensagem, puxar mais. É exatamente isso que vocês tinham que saber. Nossa, gente, esse alce tá vivo aqui na minha frente. Ele tá vivo, é como se ele estivesse olhando do alto. O escorpião tá ali, o sapo tá ali. Quem tiver sorrateiro, eu vou pisar. É como se o... Imagina que o alce tá aqui, eu sou o alce. O escorpião tá aqui, eles estão aqui, ó. Ele só tá vendo quem vai ser injusto primeiro pra pá, pisar. É como dizer, ambos têm o potencial de destruir um ao outro. Então, se é para um lado ser eliminado dentro dessa luta, onde ambos estão numa capacidade igual de destruírem um ao outro, se é para ser eliminado, vai ser eliminado aquele que for injusto. Aquele que que estiver agindo numa sujeira. Aquele que estiver agindo numa desonestidade. Esses arquétipos todos pertencem ao escorpião.
no lado negativo, né? Porque também é um animal que tem seu lado positivo. Mas vamos lá, Virgem, aqui a gente tem um 9 de copas. O 9 de copas fala de realização, de felicidade, de alegria. Isso está muito ligado a amar a si mesmo, tá? A se perceber como um ser de valor, a estar feliz consigo mesmo, porque esse 9 de copas está se manifestando por esse 8 de ouros e esse rei de copas. Virgem, nem sempre a nossa satisfação está enquanto a gente coloca no bolso, né? Mas é muito em sentir que foi capaz. Eu tô falando com virginianos aqui que tem alguma coisa que vocês querem sentir que são capazes, que não tem dinheiro que pague você por isso. Não tem dinheiro que pague você por algo que você quer sentir que é capaz. Tem uma experiência assim para vocês. Vocês vão conseguir ter uma satisfação. Uma satisfação em relação a uma certeza de que é capaz, que assim, isso vai ser muito bom. Por quê? Aqui, como eu falei, tem a realização. E o 8 de ouros representa esforço. Mas não só esforço, representa o metodismo, representa o cuidado, o zelo. Representa a questão de você dar uma atenção a cuidados, a detalhes. O 8 de ouros é isso. Só que aí é essa coisa de sentir que conseguiu cuidar de todos os pontos, fazer tudo certo, não sei o quê, e chegou num objetivo com isso, é isso que deixa você num estado rei de copas, onde eu tô sentindo você. Esse rei de copas sendo algo positivo no sentido, nossa, eu sou capaz, eu tenho maestria para isso, eu consegui ter domínio para fazer isso, eu consegui chegar nesse estado perfeito em alguma coisa. E é isso que é uma realização para você. É como se você tivesse se colocado... Eu não sei se você se colocou em algum desafio. Eu acho que isso daqui é algum desafio que você se colocou, tá? Tipo, sabe quando você se coloca para alcançar uma meta? Quando você se testa, quando você... Eu não tô conseguindo acessar detalhes aqui, mas é como se você tivesse... Vocês podem mudar tudo que eu vou falar aqui, tá? Porque aqui é mais para vocês entenderem, mas é como se vocês tivessem falado para si mesmos algo assim ou parecido. Tipo... Eu quero descobrir a minha capacidade de ser mestre ou mestra de mim mesmo e o que eu posso conseguir de forma concreta sendo mestre ou mestra de si mesmos. E vocês vão conseguir isso. Porque é como se vocês estivessem conseguindo essa maestria interior e tendo resultados concretos com ela. E vocês estão tendo essa satisfação aqui, essa realização. Tem virginianos aqui que são muito preocupados em verem como... Estão muito preocupados em alinharem a evolução material, aquilo que se conquista fora, com aquilo que se conquista dentro também. Tipo... Não faz sentido, eu vou exagerar aqui, não faz sentido eu ter uma riqueza se internamente eu for uma pessoa miserável, sem qualidades, sem virtudes, sem caráter. Faz sentido sim eu ter uma riqueza e internamente eu ser também grande quanto essa riqueza. Ou seja, se eu sou grande materialmente em quantia de dinheiro, eu quero ser grande internamente também. Então eu quero ser rico, mas que essa riqueza esteja alinhada com uma riqueza interior. Eu quero ter poder, mas que eu tenha um merecimento real de ter esse poder. Que dentro de mim eu seja uma pessoa elevada também. Entende? É como se eu tivesse virginianos que querem ver esse casamento.
que a vida externa cresça, mas que eu também internamente esteja coerente com esse crescimento. E é isso que esse Rei de Copas está trazendo aqui, vocês alcançando dentro de si. Enfim, você vai conseguir ter essa certeza de que é esse tipo de pessoa, Virgem. 6 de Copas. Dez de Copas. Dez de Paus. Me dê mais uma carta para ajudar a entender isso, para clarear essa situação. O Louco. Fale mais. O Eremita. Cinco de Paus. É exatamente o que eu estava pensando. Na hora que caiu o Louco, eu já senti. Quando caiu o Eremita 5 de Paus, eu confirmei. Virgem, entenda uma coisa. Aqui é sobre um passado, tá? Mas está mais aqui colocando a tua libertação interna desse passado, mas uma libertação interna total, do que um lidar com esse passado novamente. Mas é como se primeiro esse passado ele voltasse para que esse trabalho de libertação ocorresse. Vamos lá, parte por parte. 6 de Copas. 6 de Copas ele fala do reviver de uma situação do passado, de algum modo. Só que dentro desse 6 de Copas, o contato com o passado aqui faz ele, como que ele se dá? Ele se dá através do contato com o que foi bom, com o que foi elevado, com o que foi feliz nesse passado. E com a queda de tudo aquilo que foi só peso. É como se um passado voltasse na sua vida para ficar purificado. Então é como se você colhesse agora desse passado, esse passado ele volta meio que por uma questão de transmutação, onde fica com você desse passado apenas elementos que façam você se sentir bem com você mesmo, porque você está sozinho aqui, sozinha. Não tem uma pessoa desse passado voltando para fazer parte da tua vida, entende? Mas o Louco está trazendo essa coisa do desapego, e isso é porque teve algum conflito, ou tinha algum conflito nesse passado. O que dá para entender isso daqui? Eu vou tentar explicar parte por parte, embora eu já tenha falado bastante. É como se um passado voltasse para a tua vida, mas esse passado ele não está voltando aqui com presença, tá, de pessoas. Mas de algum modo isso é uma lembrança. Se não é uma lembrança, alguém te fala sobre isso. Mas é como se esse passado ele volta, mas dessa vez ele volta deixando apenas aquilo que é positivo em você. Apenas aquilo que é positivo. E tudo aquilo que estava negativo nesse passado e pesado, tipo, não existe mais. Entende? Tipo assim, esse passado volta à sua mente, volta à sua sensação de revivê-lo, só que é como se agora você conseguisse focar apenas nos aprendizados positivos que esse passado te passou, focando apenas nos momentos alegres que esse passado te trouxe, focando apenas nos pontos desse passado em que realmente fazem você se sentir satisfeito por tê-lo vivido, por ter vivido ele, esse passado. E aquilo que foi pesado desmorona, né? E é como se você lidasse com esse passado agora de uma forma assim totalmente leve, tipo, sabe, tipo, ok, vida continua, estou bem comigo mesmo, comigo mesma, né? E meio que se virando
Não só virando, mas desapegando totalmente de todo o conflito que esse passado já te causou. Essa carta do 5 de paus, ela não está vindo para falar o que esse passado traz. Ela está vindo para falar sobre o que é esse passado aqui. A parte pesada desse passado, que não existe mais, não tem mais efeito em você, é o conflito. É como se fosse um passado que antes, quando voltava à tua mente, te atormentava, te irritava, te estressava. Agora esse passado, tipo... A única coisa que esse passado desperta em você é uma satisfação por você ter vivido ele. É como se você tivesse olhado esse passado agora até com gratidão pelo que ele te ensinou. Porque tem um eremita aqui que representa sabedoria e experiência. Só que com esse louco, tipo assim, ok, gratidão passado. Minha vida continua. É como se você estivesse olhando até com uma certa beleza para esse passado, tá, Virgem? Não por conta de pessoas que estiveram nele, mas por conta do quanto você aprendeu, do quanto você evoluiu, do quanto você se tornou experiente, do quanto você amadureceu. Parabéns. Vamos para a próxima leitura. Próxima leitura não, próxima mensagem. Meu Deus, puxou, viu? Essas leituras de hoje tá puxando aqui. Tá me levando pro além. O que mais Virgem precisa saber? 5 de ouros. Om Namo Narayanaya. Om Namo Narayanaya. Carruagem. Om Namo Narayanaya. Om Namo. 6 de paus. Calma. Calma, 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 calma. Na minha mesa, um arcano maior, a menos que ele esteja negativo, ele não é vencido por um arcano menor. Então, esse 5 de ouros, ele está mais falando sobre o que você vai ver se movimentar do que sobre o que vai acontecer. O acontecimento está aqui. Na carruagem, o 6 de espadas. Gente. Fale mais. Pajem de espadas. Oito de espadas. Tá. Tenha um cuidadinho aqui a se tomar, tá? Tenha um cuidadinho a se tomar. Principalmente para virginianos que vocês permitem que o caminho de vocês seja guiado pelo que os outros falam, tá? Assim, se tem virginiano aqui que o que você vai fazer, o que você vai seguir, você não consegue tomar decisões por escolha própria, o caminho de vocês é sempre alguém tá dizendo vai para lá, vai para cá. Você tem que tomar cuidado com permitir isso, com essa situação. Porque a gente tem aqui essa escassez, só que essa escassez é como se assim, essa escassez é apenas o tema aqui. Eu não estou sentindo ela como acontecimento porque tem um arcano maior que leva para longe dela, tá? Principalmente que esse arcano maior está também com 6 de espadas, que é o afastamento de tudo aquilo que é problemático. Então, não é que essa escassez vai acontecer. O que eu estou sentindo aqui é que essa escassez já pode existir na vida de alguns de vocês, e é como se vai ocorrer alguma situação aqui onde você vai ter um ponto seguro para partir dessa escassez. Só que o problema aqui é que dentro dessa situação, essa escassez ela pode estar sendo mantida por ideias ilusórias que alguém coloca na tua cabeça. Virgem, essa leitura é uma leitura geral. Ela não é para todos e ninguém tem a obrigação de assistir ela. Então o que eu vou falar aqui não é para todos, é para aqueles a qual é destinada essa mensagem e que eu não sei quem são.
E não é para sempre que as coisas devem ser assim, mas pelo menos por esse momento da vida, daqueles que são donos dessa parte da mensagem. Não tenham mestres. Não tenham mestres. Não tenham ninguém ditando a vida de vocês. Não tenham ninguém falando vai por ali, vai por aqui. Aprenda a viver sem permitir, sem depender de que alguém aponte o dedo para você ir para lá, para você ir para cá. Porque se você é uma pessoa que você se condicionou, você só toma movimento na tua vida quando alguém aponta, você está correndo risco. Porque você não sabe dizer, você não pode ter uma certeza absoluta de onde vem a intenção de alguém te apontar vai para lá ou vai por aqui, vai para cá. Porque é como se alguém tivesse, intencionalmente ou não, porque no Pajem de Espadas a pessoa pode estar fazendo isso tanto por intenção, consciente disso, quanto por inocência, por burrice. Entende? O Pajem de Espadas não é uma comunicação que está garantida numa verdade. É uma comunicação que ela está vindo por... Enfim, não tem como definir muito, né? E representa confusão mental também, né? É fofoca. Um 8 de espadas é como se alguém te desse direções aqui que mais te limitassem, que mais te colocassem em ilusão, que mais te fizessem você tropeçar. Num momento onde o universo está colocando tudo para você progredir e sair de uma escassez. Então é como se eu estivesse falando com virginianos aqui, que o universo está tirando vocês de uma escassez, mas vocês têm algum comportamento de permitir com que pessoas falem na vida de vocês sobre o que vocês devem fazer, sobre o que vocês devem seguir, e que essas pessoas elas estão mais fazendo vocês tropeçarem do que ajudando vocês de fato. Sabe? E eu não estou falando para vocês ficarem cegos nessa leitura, porque inclusive isso acontece através de oráculo. Tá? Oráculo não é para você ficar usando como muleta para decidir tudo na tua vida. Isso daqui é para você olhar para a tua vida prática e decidir se você está fazendo isso. Não é para você ir perguntar para um oráculo de novo. Tem momentos da vida que você tem que realmente olhar, sentir o que você quer pelo seu coração, pelas suas escolhas. O que você deve fazer. Porque o universo ele vai te tirar de uma escassez aqui, mas nesse momento que o universo abrir a porta para você sair de uma escassez, isso pode envolver uma mudança, isso pode envolver afastamento de pessoas, isso pode envolve afastamento aqui de situações complicadas. Se nesse momento, onde o universo vai colocar uma oportunidade para você progredir, sair da escassez, você for se preocupar com o que vão achar disso, não vão se preocupar, as pessoas não vão se preocupar nem um pouco em te prender novamente. Pimenta no cu dos outros é refresco. É isso que veio aqui. Entende? Então na hora que o universo colocar aí, ó, vai por aqui, aqui você vai crescer. Você vai ver uma situação muito concreta, muito prática, não vai ser um achismo. O universo vai colocar um caminho seguro para você progredir. Esquece de pedir a opinião dos outros. Aproveite, simplesmente. Aproveite. Porque o caminho da prosperidade aqui, para você, ele é distante de um caminho que só te suga. Ele é distante de um caminho onde você só tem gasto. Ele é distante de um caminho que só te subtrai. Ele é distante de um caminho onde ninguém te dá a mão. E qualquer coisa que te prenda nisso, você não deve escutar. Qualquer opinião. Bom, Virgem, essa foi a leitura de vocês. Espero ter ajudado de alguma forma. Pela energia e pela atenção. Gratidão.